Isaías 41:13. Quando Deus segura tua mão, até o impossível obedece. Talvez você esteja atravessando um daqueles momentos em que tudo parece desabar de uma vez. Você tenta manter o controle, tenta continuar acreditando, tenta respirar fundo e dizer, vai dar certo. Mas por dentro, sente como se estivesse se despedaçando. As notícias não melhoram, as contas continuam chegando, as portas continuam fechadas e as pessoas que você mais esperava apoio parecem ter desaparecido. Você olha para o céu e pensa, Deus, por que o Senhor está em silêncio? Eu estou tentando, mas não consigo mais. E é exatamente nesse momento, quando o desespero começa a te envolver, que a voz de Deus atravessa o caos e diz, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Isaías 41:13. Perceba a delicadeza e a força dessa promessa. Deus não diz apenas, eu te vejo, ou eu te escuto. Ele diz, eu te tomo pela tua mão. Isso significa presença, proximidade, vínculo. Ele não está distante observando o teu sofrimento de longe. Ele está aí, do teu lado, segurando firme a tua mão, mesmo quando você não percebe. E quando o Deus que criou o universo decide segurar tua mão, até o impossível começa a se curvar. Quando ele te segura, o vento perde o poder de te derrubar. O inimigo perde o poder de te intimidar. A dor perde o poder de te definir, porque a mão que te sustenta é a mesma que criou as estrelas, o mesmo toque que curou leprosos, que acalmou tempestades e que levantou mortos. Essa mão carrega autoridade sobre tudo o que existe. Deus não segura tua mão por pena, ele segura por propósito. Ele sabe que ainda há algo grande para cumprir através da tua vida. Mesmo que agora tudo pareça fora de ordem, o céu ainda está no controle. O que para você parece atraso, para Deus é alinhamento. O que parece confusão, para Ele é parte do processo que vai te fortalecer. Você pode até não entender o caminho, mas Ele entende cada passo. E mesmo quando tua força acaba, a dele começa. Quantas vezes você já sentiu que estava prestes a desabar, mas de alguma forma inexplicável, conseguiu seguir mais um dia? Isso não foi sorte, foi Deus te sustentando. Quantas vezes parecia que tudo ia dar errado, mas no último instante algo mudava. Isso não foi coincidência. Foi Deus segurando a tua mão, conduzindo o teu caminho, quando teus olhos não viam saída. Ele conhece as lágrimas que você derrama em silêncio, conhece as orações que ficam presas na garganta, conhece o peso que você carrega sem contar para ninguém. E é por isso que ele te diz hoje, não temas, porque eu te ajudo. A ajuda de Deus não vem apenas em milagres visíveis, às vezes ela vem em forma de resistência. Ele te ajuda quando coloca força dentro de ti para continuar. Ele te ajuda quando abre portas que você nem imaginava que existiam. Ele te ajuda quando coloca pessoas no teu caminho que se tornam instrumentos do amor dele. E mesmo quando nada parece mudar por fora, saiba, por dentro, ele já está moldando algo novo. Deus está te dizendo agora, eu nunca soltei tua mão, mesmo quando você quis desistir. Mesmo quando se afastou, eu continuei perto. Mesmo quando duvidou, eu permaneci acreditando no propósito que eu mesmo coloquei em ti. O medo quer te fazer acreditar que é o fim, mas Deus quer te lembrar que é só o começo de algo maior. Você não foi esquecido, não foi abandonado. Você está sendo conduzido. E quando Deus conduz, até o impossível obedece. Declare nos comentários, Deus segura a minha mão e eu não temo mais, porque essa é a verdade espiritual que o inimigo não quer que você perceba. Você não está sozinho. Há uma mão divina te sustentando agora mesmo, e nada, absolutamente nada, pode arrancar você dessa mão. O significado profético de ser sustentado.
Quando Isaías escreveu essa promessa, o povo de Israel estava vivendo um tempo de profunda angústia. Eram dias de cativeiro, de fraqueza, de desespero. O povo se sentia esquecido, pequeno demais diante dos impérios que o cercavam. E é nesse cenário de impotência que Deus se manifesta e diz: Eu te tomo pela tua mão direita. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma declaração de aliança. É como se o próprio Criador estivesse dizendo: mesmo quando você se sentir preso, derrotado ou sem direção, eu ainda sou o Deus que te sustenta. Na cultura hebraica, a mão direita representa poder, honra e autoridade. Quando Deus toma a tua mão direita, Ele está transferindo a ti uma porção da sua própria autoridade. Ele está dizendo: o que te oprimia não te dominará mais. O que te feria não te definirá. Eu estou colocando sobre ti a força do céu. Essa não é uma ajuda momentânea, é uma sustentação eterna. Não é uma visita passageira da presença de Deus. É o compromisso dele de caminhar contigo por cada vale, cada deserto e cada lágrima. Há momentos em que ser sustentado por Deus não significa ser poupado da dor, mas sim ser fortalecido no meio dela. Ele não prometeu uma jornada sem tempestades, mas garantiu uma presença constante. É o tipo de presença que não abandona quando o barco balança, que não se afasta quando o vento sopra contra. A sustentação divina não é ausência de luta, é vitória silenciosa em meio à guerra. Quantas vezes Deus já te sustentou sem que você percebesse? Quando tudo parecia perdido e, de repente, algo dentro de você te deu coragem para continuar? Foi Ele. Quando você chorou no silêncio e sentiu um consolo inexplicável? Foi Ele. Quando o medo apertava teu peito, mas uma paz inexplicável tomou conta do teu coração? Foi Ele. Ser sustentado por Deus é viver o sobrenatural disfarçado de cotidiano. É acordar em dias difíceis e ainda assim conseguir dizer: eu creio. É ser ferido e continuar amando. É não ter todas as respostas, mas continuar confiando. Porque o sustento de Deus não vem apenas do lado de fora. Ele nasce dentro de ti. É força que vem da fé, esperança que resiste à lógica, coragem que desafia o desespero. E talvez hoje você esteja como Israel naquele tempo, se sentindo pequeno demais, cansado demais, desvalorizado demais. Mas o Senhor te diz: eu te tomo pela tua mão direita. Essa frase é o oposto de abandono. É o símbolo de um Deus que se envolve com a tua dor, que se inclina para te levantar, que se compromete a te ensinar a andar de novo. Deus não segura tua mão apenas para te tirar do chão. Ele segura para te ensinar a caminhar no ritmo dele. Porque muitas vezes, antes de te levar a um novo destino, ele precisa ajustar o teu passo. A sustentação de Deus também é correção. É Ele te impedindo de entrar em caminhos que te destruiriam. É Ele fechando portas que pareciam boas, mas que te afastariam do propósito. Às vezes, você olha para trás e pensa: por que aquilo não deu certo? Mas o céu responde: porque se tivesse dado, você teria se perdido. Deus não está te atrasando, Ele está te alinhando. E quando Ele segura tua mão, é porque te ama demais para te deixar ir na direção errada. Essa promessa de Isaías é mais do que consolo. É uma revelação de identidade. Quando Deus te segura pela mão, Ele está te lembrando de quem você é. Você não é fraco, é sustentado. Você não é esquecido, é escolhido. Você não é derrotado, é carregado pela força do Altíssimo. Declare agora com fé: eu não caminho só. Deus me sustenta com sua mão direita. Porque o inimigo pode até tentar te derrubar, mas ele nunca conseguirá arrancar tua mão da de Deus. O toque dele é eterno. E quando ele decide te sustentar, nenhuma força contrária pode te vencer.
O profeta Davi entendeu isso quando escreveu no Salmo 18:35. A tua mão direita me sustenta e a tua mansidão me engrandece. Veja a profundidade disso. Deus não te sustenta com violência, mas com mansidão. Ele não te empurra para frente, ele te conduz com ternura. Porque o amor dele não é brusco, é constante. E é essa constância que te mantém firme quando tudo balança. O sustento de Deus é o fio invisível que impede tua alma de se partir. É o poder que te mantém em pé, quando a lógica diz que você deveria ter caído. E a cada vez que ele segura tua mão, ele reafirma: você não é mais escravo do medo. Você é filho, você é herdeiro, você é meu. O momento em que Deus silencia o medo. Há um instante na caminhada da fé em que o medo fala mais alto do que a esperança. É aquele momento em que a mente grita, o coração acelera e o silêncio de Deus parece um eco distante. Você ora, mas o céu parece mudo. Você tenta ser forte, mas a força te abandona. E nesse estado de vulnerabilidade, o medo se torna um visitante constante. Ele te acompanha nas madrugadas, te persegue nas decisões, te sufoca nas dúvidas. Mas o medo, por mais alto que grite, nunca será mais forte do que a voz de Deus. E é justamente nesse ponto, quando você está prestes a se entregar, que ele sussurra com ternura: não temas, porque eu te ajudo. Perceba a ordem das palavras. Deus não começa dizendo lute ou aguente firme. Ele diz, não temas. Antes de resolver o problema, ele trata da tua alma. Porque Deus sabe que o maior campo de batalha não está do lado de fora, está dentro de você. O medo é o ruído que tenta te impedir de ouvir a voz da fé. E Deus, com paciência divina, se aproxima e silencia esse ruído. Não com gritos, mas com presença. Às vezes, o silêncio dele é a maneira mais profunda de falar. Porque quando tudo ao redor se cala, o coração finalmente pode escutar. E é aí, nesse espaço entre a dor e a esperança, que o Espírito Santo te envolve e diz: eu ainda estou aqui, eu nunca saí. O medo te faz olhar para o tamanho do problema. A fé te faz olhar para o tamanho de Deus. E quando os olhos da alma se voltam para o alto, algo muda. O coração desacelera, o peso diminui e o impossível começa a perder força. Deus não precisa eliminar o medo para te usar. Ele só precisa que você segure a mão dele mesmo com medo. Há pessoas que acreditam que fé é ausência de medo. Não é. Fé é permanecer de pé mesmo tremendo. É continuar orando mesmo sem sentir nada. É acreditar mesmo quando a lógica desaba. É segurar firme na mão de Deus e dizer: eu não entendo, mas confio. E nesse ato simples, quase silencioso, o medo começa a se calar. Porque o medo não resiste à presença. Ele se alimenta da ausência, cresce no escuro, mas se desfaz quando a luz de Deus chega. E essa luz está chegando agora sobre a tua vida, para lembrar que você não precisa mais correr, não precisa mais se esconder, não precisa mais tentar sozinho. Quantas vezes o medo te fez desistir antes da hora? Quantas vezes ele te convenceu de que Deus tinha te esquecido? Quantas vezes você recuou por não se sentir capaz? Mas a verdade é que o medo sempre mente. E Deus sempre cumpre o que promete. Ele não prometeu que você nunca teria medo. Prometeu que nunca te deixaria sozinho nele. O Salmo 56:3 diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Isso significa que o medo pode até chegar, mas não tem o direito de ficar. Porque há uma voz mais alta dentro de você, a voz do Espírito Santo dizendo: eu estou contigo. Declare em fé nos comentários: o medo não me domina, Deus está comigo. Você pode até estar atravessando um vale, mas Ele está caminhando ao teu lado. Você pode até estar cansado, mas Ele continua te sustentando. Você pode até estar com medo, mas Ele continua te segurando. E há algo poderoso em segurar a mão de Deus quando tudo desaba.
Porque quando o medo percebe que você não solta, ele começa a perder o poder. A paz de Deus é o antídoto contra o pavor. Uma paz que não depende de explicações, mas de confiança. E essa paz agora está te cercando, te cobrindo, te envolvendo. Sinta isso. O medo está sendo silenciado dentro de você. Os pensamentos que te perturbavam estão sendo realinhados. As vozes que te acusavam estão sendo caladas pela voz da promessa. E essa voz diz: não temas, eu te ajudo. O medo diz: você não vai conseguir. Mas Deus responde: comigo você já venceu. O medo sussurra: você está só. Mas Deus declara: eu te tomo pela tua mão. O medo tenta paralisar, mas o amor de Deus te impulsiona. E é nesse amor que o medo se dissolve. Porque quando Deus segura tua mão, Ele não apenas te protege, Ele te ensina a andar em coragem. E coragem não é ausência de medo, é decisão de caminhar mesmo sentindo medo. É olhar para frente e dizer: mesmo tremendo, eu confio. Repita essa verdade: Deus segura minha mão e o medo não tem mais voz sobre mim. O medo pode até tentar falar, mas Deus já decidiu o final dessa história. E quando o Criador segura tua mão, até o medo se ajoelha, porque reconhece quem está ao teu lado. Deus nas situações cotidianas. É fácil acreditar em Deus quando o milagre é visível, quando o mar se abre, quando a porta se escancara, quando a resposta chega com força, mas a verdadeira fé nasce nos dias comuns, quando não há luzes, quando não há sinais, quando tudo parece igual. É ali, no silêncio da rotina, que Deus mais trabalha. Você pode não perceber, mas Ele está em cada detalhe. Na respiração que te sustenta, na força que te levanta, no simples fato de você ainda estar de pé. Isso é milagre. Deus não se manifesta apenas nos grandes livramentos. Ele também se revela nos pequenos gestos, nas coincidências que não são coincidências, nos encontros que mudam o rumo de uma história. Ele está no tempo que você achou perdido, na mensagem que chegou na hora certa, na pessoa que apareceu sem você esperar. Porque quando Ele segura tua mão, até o cotidiano se torna sagrado. Pense em quantas vezes você foi poupado de algo sem sequer perceber. Aquela vez em que se atrasou e evitou um acidente. Aquele dia em que alguém cancelou um compromisso. E você não entendeu o porquê, mas depois percebeu que foi proteção. Aquela ligação que não veio. Aquele não que te frustrou, mas te livrou de algo pior. Tudo isso é a mão de Deus conduzindo tua história com precisão divina. Deus está na vida da mãe cansada, que ora sozinha na cozinha, pedindo força para criar os filhos. Está no trabalhador que volta para casa exausto, mas agradece em silêncio por ainda ter sustento. Está no jovem que luta contra pensamentos de desistência, mas encontra esperança em uma simples palavra. Está no idoso que chora, lembrando do passado, mas ainda sente paz ao lembrar que Deus nunca o abandonou. Deus está no invisível, no ordinário, no que o mundo despreza, porque é lá que o amor dele mais se manifesta. E talvez seja por isso que tantos não o percebem, porque esperam trovões, mas ele vem no sussurro. Esperam espetáculo, mas ele vem em silêncio. Esperam pressa, mas ele vem no tempo exato. A presença de Deus é como o vento. Você não vê, mas sente o efeito. Declare: Deus está comigo até nas pequenas coisas. Talvez hoje o teu coração esteja cansado e você pense: nada acontece, tudo continua igual. Mas o céu está em movimento. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto você espera, Ele prepara. Enquanto você duvida, Ele sustenta. Em Provérbios 16:9 está escrito: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso significa que até quando você acha que está perdido, Deus está te conduzindo. Nada na tua vida é aleatório. Tudo tem um propósito escondido na providência divina.
Sabe aquele dia em que você se sentiu inútil? Aquela manhã em que parecia que nada valia a pena? Deus estava ali. Foi Ele quem te deu o fôlego, mesmo quando você não queria levantar. Foi Ele quem colocou alguém para te enviar uma mensagem de encorajamento. Foi Ele quem fez o sol nascer de novo, como um lembrete de que a vida continua. A presença dele não é apenas teórica, é real, tangível, prática. É Ele quem acalma o coração quando a ansiedade chega. É Ele quem traz consolo quando ninguém entende a tua dor. É Ele quem te dá sabedoria nas pequenas decisões que mudam destinos. Quantas vezes você achou que era o fim, mas de repente tudo se realinhou? Quantas vezes você pensou que estava sozinho, mas algo dentro de você te deu força para continuar? Isso é Deus no cotidiano. É o sobrenatural disfarçado de rotina. É o milagre que não precisa de plateia. Deus não está só nos templos. Ele está no trânsito, na fila, no trabalho, na mesa do jantar. Ele está em cada respiração, em cada lágrima, em cada sorriso. E quando Ele segura tua mão, até o que parece comum se torna extraordinário. Você não precisa ver o mar se abrir para saber que Ele está contigo. Basta sentir a paz que chega quando tudo deveria te desesperar. Basta perceber o alívio inexplicável depois de orar. Basta lembrar de quantas vezes você pensou que não aguentaria e mesmo assim sobreviveu. Declare em fé: Deus está em cada detalhe da minha vida. A fé verdadeira não é acreditar que Deus fará algo grandioso amanhã, mas reconhecer que Ele já está agindo hoje. Nos bastidores, no silêncio, nas entrelinhas. E quando o tempo certo chegar, tudo o que ele vinha preparando em segredo se tornará visível. O que hoje parece confusão, amanhã será testemunho, porque Deus não dorme. Ele apenas trabalha em silêncio, e enquanto você segura a mão dele, até o simples respirar se torna vitória. O refúgio nos Salmos e Provérbios. Quando tudo ao redor parece instável, quando a vida se torna um redemoinho de incertezas, é nos Salmos e Provérbios que encontramos abrigo. Essas palavras antigas carregam segredos eternos, porque nasceram da dor real, de homens que choraram, temeram, se frustraram e ainda assim permaneceram crendo. Davi, Salomão, Asaf, todos experimentaram momentos em que o chão sumiu sob os pés. E foi nesses momentos que eles descobriram: o refúgio mais seguro não é um lugar, é uma presença. O Salmo 73:23 declara: Todavia estou sempre contigo, tu me seguraste pela minha mão direita. Veja como essa imagem se repete. É o mesmo gesto que Isaías descreve. O mesmo Deus que sustentou Israel no deserto, sustentou Davi no vale. Ele não muda, não falha, não se afasta. O toque da mão divina é o símbolo da fidelidade que não expira com o tempo. Quando Davi escreveu essas palavras, ele estava cercado por dúvidas. Olhava para os ímpios prosperando, via injustiças acontecendo e o coração se perturbava. Mas quando entrou na presença de Deus, ele entendeu: não importa o que o mundo faz, se Deus segura minha mão, eu estou seguro. E talvez seja isso que o Espírito Santo quer te ensinar hoje. Não se trata do que está acontecendo ao teu redor, mas de quem está te sustentando por dentro. Você pode atravessar o vale mais escuro, mas se a mão de Deus estiver sobre ti, o vale se transforma em caminho. Você pode estar em meio à tempestade, mas se Ele estiver no barco, o vento se transforma em melodia. Você pode até chorar, mas se Ele enxugar tuas lágrimas, o pranto se transforma em oração. Declare com fé: o Senhor é o meu refúgio e a minha força. Em Provérbios 3:26 está escrito: porque o Senhor será a tua confiança e guardará o teu pé de ser preso. Essa promessa é mais profunda do que parece. Na tradição judaica, guardar o pé significa proteger o caminho, preservar o destino. Deus não apenas te livra do perigo, Ele te impede de desviar do propósito. Enquanto você anda,
Ele observa cada passo. Enquanto você decide, ele corrige suavemente tua rota. Quantas vezes você foi salvo de algo sem perceber? Quantas vezes achou que o atraso era um castigo, quando na verdade era um desvio providencial que te livrou de uma queda? Isso é a sabedoria dos provérbios em ação. O cuidado invisível que impede tua alma de tropeçar onde os olhos não veem. Salmos e provérbios não são livros de teoria espiritual. São manuais de sobrevivência emocional. São lembretes vivos de que Deus é abrigo quando a mente se confunde. É direção quando o coração hesita. É âncora quando o mar se revolta. Eles te ensinam a confiar quando o medo grita, a esperar quando o tempo parece congelar, a descansar quando tudo parece fora de controle. Davi dizia: "O Senhor é a minha rocha, o meu castelo forte, o meu libertador." Salomão completava: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento." Essas vozes atravessam séculos para nos lembrar de algo essencial. A fé não é ausência de tempestade, é presença de abrigo. Enquanto o mundo muda, o refúgio permanece. E esse refúgio não é distante, ele está a uma oração de distância. Ele está quando você sussurra: "Me ajuda, Deus." Ele está quando o choro é tão forte que não há palavras. Ele está quando o desânimo te visita e você se sente vazio. Nessas horas, o Espírito Santo te envolve e diz: "Ainda estou aqui, ainda seguro tua mão." Escreva nos comentários: "O Senhor é o meu refúgio eterno." Talvez as pessoas ao teu redor não entendam a tua fé. Talvez digam: "Por que você ainda acredita se nada muda?" Mas você sabe, não é uma questão de resultados, é uma questão de relacionamento. Você confia não porque tudo vai bem, mas porque já experimentou a presença de Deus em meio à dor. E uma vez que você sente essa presença, não há caminho que te faça duvidar novamente. O refúgio de Deus não é feito de paredes, é feito de promessas, e essas promessas são inabaláveis. Elas resistem ao tempo, ao fracasso, à perda, à decepção, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele não promete para depois mudar de ideia. Se ele diz que vai te sustentar, ele vai. Se ele diz que vai te guardar, ele vai. Se ele diz que vai te segurar pela mão, então nada, absolutamente nada, poderá te derrubar. Declare novamente: "Deus é o meu refúgio e nada pode me abalar." E é por isso que mesmo quando a vida se torna pesada, você ainda encontra força para continuar. Porque o refúgio não está do lado de fora, ele está dentro de ti. É o Espírito de Deus habitando em teu coração, sustentando cada passo, acalmando cada medo e lembrando: "Eu te ajudo. Não temas, Ele te ajuda." Há uma força sobrenatural escondida em 3 palavras simples: não temas. Elas aparecem repetidas vezes na Bíblia, mais de 300 vezes, uma para cada dia do ano. Como se o próprio Deus quisesse te lembrar a cada amanhecer que você não precisa viver dominado pelo medo. E aqui, em Isaías 41:13, ele diz algo ainda mais profundo: "Eu te ajudo." Não é um anjo, não é um profeta, não é uma força distante. É o próprio Deus te ajudando pessoalmente com as mãos dele, com a presença dele, com o amor dele. Quantas vezes você ouviu essa palavra, mas achou que era só uma frase bonita? Hoje, o Espírito Santo quer que ela se torne real. Porque não temas, não é um conselho, é uma ordem de amor. É Deus dizendo: "Eu estou aqui, eu assumo a responsabilidade. Você não precisa carregar tudo sozinho." Declare agora com fé: "Não temo, porque o Senhor me ajuda." Deus não te pede para não sentir medo. Ele te ensina a não ser governado por ele. O medo até pode bater à porta, mas não pode morar dentro de ti. Ele pode tentar te paralisar, mas a presença de Deus te impulsiona. E é exatamente isso que essa promessa significa. Mesmo quando tua força falha, a ajuda de Deus começa.
Pense por um instante em todas as vezes que você achou que não conseguiria e mesmo assim conseguiu. Lembra do dia em que chorou no banheiro, sem coragem para sair, e ainda assim levantou e enfrentou tudo? Lembra do momento em que achou que o casamento não resistiria, que o trabalho não voltaria, que o sonho tinha acabado? Mas algo dentro de você insistiu. Vai, continua. Esse algo não era acaso. Era Deus te ajudando em silêncio. A ajuda dele nem sempre vem com trovões, muitas vezes vem com calma. Às vezes é um pensamento de paz que invade a tua mente no meio da confusão. Às vezes é alguém que aparece com uma palavra certa no momento exato. Às vezes é apenas uma força inexplicável para tentar mais uma vez. Isso é Deus. Ele ajuda de formas que você nem imagina. No Salmo 121:2, Davi declara: "O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra." Isso quer dizer, se o Criador de tudo é a tua ajuda, o que pode te derrotar? Nenhum inimigo é maior do que o teu Deus. Nenhuma situação é mais forte do que a mão que te sustenta. Nenhuma dor é mais profunda do que o amor que te cerca. Você pode estar cansado, mas Deus não se cansa. Você pode ter desistido, mas Deus nunca desistirá de você. Você pode não ver saída, mas Ele já abriu um caminho que os teus olhos ainda não conseguem enxergar. Escreva nos comentários: "Eu confio em Deus, Ele é a minha ajuda." Essa declaração não é simbólica, é espiritual. Toda vez que você confessa a fé, o medo perde território. Toda vez que você declara confiança, o inferno recua. Porque há poder nas palavras ditas com fé, e o inimigo sabe disso. Por isso ele tenta te silenciar. Mas hoje, Deus está te devolvendo a voz da fé. Não temas. Essa é a senha que abre o sobrenatural. Porque o medo é uma prisão invisível. E a confiança em Deus é a chave que liberta. Quando você acredita, o impossível começa a se mover. As águas se dividem, os muros caem, os céus respondem. Não porque você é forte, mas porque Ele é fiel. E talvez você pergunte: mas como não temer se tudo parece desabar? A resposta é simples: porque Ele segura tua mão. O medo paralisa, mas a presença dele impulsiona. O medo isola, mas a presença dele envolve. O medo sussurra: você vai cair. Mas Deus responde: eu te sustento. Não há dor que a ajuda dele não alcance. Não há perda que o amor dele não cure. Não há deserto que a presença dele não transforme em caminho. Deus não está indiferente à tua dor. Ele está envolvido nela. Ele não te observa de longe. Ele te acompanha de perto, com cada passo, com cada lágrima. Declare novamente: mesmo tremendo, eu confio em Deus. A fé não é um sentimento, é uma decisão. É o momento em que você escolhe acreditar, mesmo sem entender. É quando você diz: Senhor, eu não vejo o caminho, mas sei que Tu vês. E é nessa entrega que o céu começa a agir. O medo é barulhento, mas a ajuda de Deus é silenciosa e constante. Ela vem no tempo exato, nunca antes, nunca depois. Porque Deus não se atrasa, Ele prepara. E quando Ele diz: eu te ajudo, o universo inteiro se alinha para que sua promessa se cumpra. Hoje, o Espírito Santo te diz: eu ainda seguro tua mão. Eu ainda acredito em você. Eu ainda te ajudo. E quando essa verdade entra na alma, o medo se cala, a mente se acalma e o coração entende. Você nunca esteve só. Quando o impossível obedece. Há momentos na caminhada com Deus em que a lógica se curva diante da fé. Situações que pareciam definitivas começam a se transformar. Portas trancadas há anos começam a se abrir. Pessoas improváveis são usadas para cumprir promessas antigas. É como se o próprio universo respondesse a uma ordem invisível e o impossível, de repente, aprendesse a obedecer. Mas nada disso acontece por acaso. Acontece quando Deus segura tua mão. O mesmo Deus que criou o céu e a terra não precisa de permissão para agir.
Ele não consulta as probabilidades, ele cria as possibilidades. Quando ele decide mover algo em teu favor, nem o tempo, nem os homens, nem o inimigo podem impedir. E é por isso que Isaías 41:13 é mais do que uma promessa, é uma sentença de vitória. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Quando o Todo-Poderoso diz, eu te ajudo, o impossível não tem escolha. Ele precisa obedecer. Deus é especialista em reverter decretos, confundir previsões e transformar impossibilidades em testemunhos. Abraão já era velho demais para ser pai, mas Deus disse, eu farei. José foi jogado num poço, vendido como escravo, esquecido numa prisão, e ainda assim, Deus o levantou como governador. Moisés ficou preso diante do mar e do exército inimigo, mas o mar se abriu. Daniel foi lançado na cova e os leões obedeceram à voz do Criador. O impossível sempre se dobra diante daquele que segura tua mão. Declare com fé. O impossível obedece à voz de Deus na minha vida. Talvez hoje você esteja diante de algo que parece intransponível, uma dívida impagável, um diagnóstico cruel, um relacionamento quebrado, um sonho congelado. Mas quando Deus decide agir, Ele não precisa de espaço, Ele cria espaço. Ele transforma o não tem jeito em já está feito, porque o impossível não é um obstáculo para Deus, é o palco onde Ele manifesta a sua glória. E Ele te escolheu para viver isso, não porque você é perfeito, mas porque a tua fraqueza revela a força dEle. Deus ama usar o improvável, o esquecido, o cansado, porque é aí que o milagre brilha mais forte. Ele não te chama para provar tua capacidade, mas para demonstrar o poder da sua presença. Talvez você não entenda o porquê de certas esperas, mas o tempo de Deus não é punição, é precisão. Ele não está demorando, está construindo o cenário certo, porque há milagres que exigem o amadurecimento da fé. E enquanto você pensa que nada está acontecendo, o céu está em movimento. Anjos estão sendo enviados, portas estão sendo alinhadas, corações estão sendo preparados, tudo em silêncio, mas tudo com propósito. Escreva nos comentários, o impossível já está obedecendo à ordem de Deus. A fé não é negar a realidade, é confiar que há uma realidade superior, a vontade de Deus. E quando Ele fala, o impossível se curva. Lembra do vento que obedeceu a uma palavra de Jesus? Do mar que abriu com um simples levantar de cajado? Da morte que recuou diante do chamado, Lázaro, vem para fora? Essa é a mesma voz que te sustenta hoje. A mesma mão que acalmou tempestades é a que segura a tua agora. Você pode até não ver, mas algo já começou a se mover em teu favor. Os sinais podem ser sutis, mas o propósito é imenso. E o Espírito Santo sussurra ao teu coração: não temas, eu já estou operando. Deus trabalha em silêncio, mas a obediência do impossível será visível. Quando Ele segura tua mão, o caos perde poder, o medo se cala e o futuro se realinha. O que parecia fora de controle começa a entrar no lugar. A resposta que parecia distante começa a se aproximar. E a tua alma que antes tremia começa a sentir paz, porque algo dentro de ti reconhece: Deus está agindo. Declare novamente: eu creio, o impossível já está obedecendo ao mover de Deus. A fé é o idioma do céu. E cada vez que você escolhe confiar, o invisível começa a se alinhar. As forças espirituais que te resistiam começam a recuar, porque não há resistência que suporte um coração que crê. O impossível não é maior que a promessa. O problema não é mais forte que o propósito. A dor não é mais profunda que a presença. E Deus está te conduzindo para um tempo onde aquilo que parecia inalcançável se tornará testemunho público da fidelidade dele. Hoje o céu te diz: eu tomo tua mão, eu te ajudo e o impossível obedecerá. E quando essa palavra ecoa no espírito, algo se rompe no invisível. As cadeias se quebram, as muralhas se desfazem e a paz volta a reinar.
Porque quando Deus segura a tua mão, até o impossível se ajoelha. A mão que ensina, cura e levanta. Há algo profundamente revelador na forma como Deus escolhe agir. Ele não apenas faz, ele ensina. A mão que te sustenta é a mesma que te molda. A mão que te levanta é a que te transforma. E é nesse processo divino, entre quedas, dores e recomeços, que você descobre que Deus não é apenas o autor dos milagres, mas também o mestre da alma. Quando Isaías escreveu, "Eu te tomo pela tua mão direita", ele estava descrevendo mais do que um gesto de apoio. Era uma revelação. Deus não te levanta para te deixar no mesmo lugar. Ele te pega pela mão para te conduzir a outro nível, espiritual, emocional e até mental. A mão de Deus é firme o suficiente para te levantar, mas suave o bastante para te ensinar. Pense em quantas vezes a vida te fez cair. Talvez por escolhas erradas, por cansaço, por injustiças. Talvez porque tentou ajudar pessoas que te feriram, ou porque confiou onde não deveria. Mas mesmo assim, a mão de Deus continuou ali. Não para te apontar o erro, mas para te ensinar o caminho de volta. Deus não te humilha quando te corrige. Ele te instrui com amor. Ele não te levanta à força. Ele te guia com paciência. E muitas vezes, a dor que você sente não é castigo, é ensino. É a forma dele de te preparar para algo que ainda não chegou. Declare com fé: a mão de Deus me ensina e me levanta. Há feridas que só a mão de Deus pode curar. Palavras humanas não alcançam, conselhos não resolvem, tempo não apaga. Mas quando ele toca, tudo muda. A mente encontra paz, o coração encontra sentido e até o passado começa a fazer sentido. Porque a mão que te ensina também cura. Ela fecha feridas antigas, cicatriza lembranças, transforma traumas em testemunhos. Em Salmo 139:10, Davi escreveu: "Ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá." Ele não disse, talvez, ele disse, ainda ali. Ainda no erro, ainda na dor, ainda no cansaço. A mão de Deus não te abandona. E é essa constância divina que ensina o coração a confiar mesmo sem entender. Às vezes Deus te permite passar pelo deserto não para te castigar, mas para te educar espiritualmente. Ele te ensina que a fé não é só acreditar em milagres, é aprender a permanecer quando o milagre ainda não chegou. Ele te ensina a não depender das emoções, mas da palavra. Ele te ensina que vitória não é ausência de dor, é presença de propósito. Escreva nos comentários: Senhor, continua me ensinando com tua mão. Há uma pedagogia divina nos processos da vida. Cada perda, cada atraso, cada não tem algo a ensinar. Deus está formando dentro de ti um coração mais maduro, mais firme, mais preparado para carregar aquilo que Ele vai te entregar. E essa formação não acontece quando tudo vai bem, mas quando tudo parece fora de controle. Porque é ali, no meio da instabilidade, que você aprende a depender dele de verdade. A mão que ensina é a mesma que cura, e a que cura é a mesma que levanta. Ela não apenas te tira do chão, ela te dá estrutura para permanecer de pé. Quantas vezes Deus já te levantou e te fez mais forte do que antes? Quantas vezes o que te feriu ontem se tornou o motivo da tua sabedoria hoje? Esse é o poder da mão de Deus. Ela transforma o que era queda em crescimento. Declare: o que me derrubou, agora me ensina. E quando você permite que Deus te ensine, Ele também te cura. Quando você aceita o toque dele, Ele refaz o que estava quebrado. E quando Ele termina a obra, te levanta, não como quem volta ao ponto de partida, mas como quem avança com propósito, porque Deus não te restaura para te deixar igual. Ele te levanta para te enviar, te capacitar e te fazer canal de cura para outros. A tua história pode até ter cicatrizes, mas elas não são marcas de vergonha, são selos de vitória. Cada ferida curada é um testemunho vivo de que a mão de Deus passou por ali.
E quem for tocado por essa mesma mão nunca mais será o mesmo. Declare em fé: a mão de Deus está sobre mim, me ensina, me cura e me levanta. Hoje, o céu quer que você entenda: o mesmo Deus que te levantou ontem vai te ensinar hoje e te conduzir amanhã. Ele não te solta no meio do caminho. Ele não desiste quando você tropeça. Ele não retrocede quando você fraqueja, porque a aliança dele com você não é temporária, é eterna. Então, mesmo se o chão tremer, permaneça firme. Mesmo se o vento soprar, continue crendo. Mesmo se as lágrimas caírem, lembre-se, há uma mão te sustentando. E essa mão, a mão que ensina, cura e levanta, nunca vai te soltar. O clímax da fé, a mão que nunca solta. Há um momento na jornada espiritual em que Deus te leva até o limite. Não porque quer te ver sofrer, mas porque só ali, no limite da tua força, você finalmente entende o poder da dele. É naquele instante em que tudo parece acabar, quando as tuas orações soam vazias, quando o tempo não anda, quando o coração sangra, que a mão dele prova o quanto é firme. Porque quando todos se afastam, quando as palavras cessam, quando os recursos acabam, Deus continua segurando tua mão. Essa é a verdade que o inferno mais tenta apagar. Deus não solta. Você pode até se afastar, pode tropeçar, pode duvidar, pode até correr dele, mas ele continua ali. O amor dele não é condicionado ao teu desempenho. É um amor de aliança, um amor que não depende do quanto você acerta, mas do quanto ele te escolheu. E ele te escolheu antes mesmo de você acreditar em si. Há dias em que você sente essa presença forte, quase palpável, e há outros em que o céu parece fechado. Mas a ausência de sensação não é ausência de presença. Mesmo quando você não sente, ele ainda está segurando tua mão. E é essa fidelidade invisível que te mantém vivo, que te sustenta, que te faz atravessar o vale quando o chão desaparece. Declare com fé: Deus nunca soltou a minha mão. O clímax da fé acontece quando você percebe que não é sobre a tua capacidade de segurar, mas sobre o poder dele de não soltar. A fé verdadeira não é construída em vitórias fáceis, mas em quedas superadas. É quando você cai, chora e tenta desistir, mas algo dentro de ti diz: eu ainda creio. Esse ainda creio é o toque da mão de Deus dentro da tua alma. É a prova de que ele nunca foi embora. Quantas vezes você disse: é o fim? Quantas vezes acreditou que não suportaria mais uma perda, mais uma porta fechada, mais uma espera? Mas olha para você agora. Você sobreviveu. E se sobreviveu, é porque alguém estava te sustentando. Essa mão te levantou quando ninguém mais entendeu tua dor. Essa mão enxugou lágrimas que ninguém viu cair. Essa mão te protegeu de batalhas que você nem percebeu acontecer. E essa mesma mão vai continuar te guiando até o cumprimento da promessa. Deus nunca solta, porque o amor dele não tem condição de desistir. Mesmo quando você duvida, ele continua acreditando em você. Mesmo quando você para, ele continua te puxando suavemente para frente. Mesmo quando você se sente impuro, ele ainda te chama de filho. Escreva nos comentários: Senhor, obrigado por nunca soltar a minha mão. Existem fases em que ele te segura para te proteger. Outras te segura para te ensinar. E há aquelas em que ele te segura apenas para te lembrar: eu te amo. Esse é o nível mais profundo da fé. Não o da expectativa de milagres, mas o da confiança silenciosa. Quando a alma entende que o amor de Deus não depende do resultado, ela descansa. E é nesse descanso que o milagre acontece. O clímax da fé não é quando você vê o mar se abrir. É quando você confia mesmo que ele ainda esteja fechado. É quando você diz: mesmo que nada mude, eu ainda creio. Essa é a fé que move o coração de Deus, e é por isso que ele nunca solta a tua mão. Porque ainda há promessas para cumprir, histórias para restaurar
e propósitos que só podem ser realizados através de você. O Salmo 63:8 diz: a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Davi entendeu que mesmo nos vales mais escuros havia uma mão o guiando. E essa mesma mão que sustentou Davi, que protegeu Daniel, que curou o leproso, que levantou Pedro quando afundava, é a mão que hoje te segura. A mão de Deus não se cansa, ela não envelhece, não enfraquece, não falha. Ela é eterna, firme e está sobre ti agora. Declare com fé, mesmo sem ver: eu confio na mão que me sustenta. Talvez você esteja dizendo: mas eu caí, eu errei, eu pequei. E Deus te responde: então é agora que eu mais te seguro. É porque a graça não é uma recompensa, é um resgate. Ele não segura apenas os que merecem, ele segura os que precisam. E essa é a beleza da fé. Quanto mais você reconhece a tua fraqueza, mais forte a mão dele se manifesta. Hoje, Deus te diz: eu ainda estou aqui, eu nunca soltei, eu não vou soltar. E quando essa verdade entra no coração, o desespero se dissolve. Você percebe que o controle nunca foi teu. E tudo bem, porque o controle está nas mãos certas, nas mãos daquele que te ama com amor eterno. Oração final e chamado espiritual. Agora que essa palavra penetrou o mais fundo da tua alma, feche os olhos, apenas por um instante, e respira fundo. Perceba o que está acontecendo dentro de você. O silêncio que antes doía, agora é paz. O peso que antes te esmagava começa a se dissipar. Porque há algo invisível acontecendo neste exato momento. Deus está segurando tua mão. Você pode não sentir fisicamente, mas o teu espírito sabe. Há um toque suave, uma presença doce, uma voz sussurrando no teu interior. Eu ainda estou aqui. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Essas não são apenas palavras antigas, são promessas vivas, atuais, eternas. O mesmo Deus que falou com Isaías há séculos está agora falando contigo nesse instante. E ele te diz: acalma o coração. O que parecia impossível, eu já estou alinhando. O que parecia perdido, eu já estou restaurando. O que parecia fim, eu já transformei em novo começo. Porque a mão que segura é a mesma que cria. A mão que sustenta é a mesma que cura. E a mão que cura é a mesma que escreve o teu futuro. Declare agora com fé: Deus está segurando a minha mão e eu não tenho mais medo. A fé não é um sentimento que vem e vai. É uma decisão. É você olhar para o caos e dizer: mesmo assim, eu confio. É levantar-se de novo, mesmo cansado. É acreditar, mesmo depois de ter chorado. É orar, mesmo quando a voz falha. E é nessa entrega, nesse ato simples e sincero, que o céu se move. Deus não precisa de fórmulas. Ele só precisa de sinceridade. Porque quando um coração se abre, o impossível o obedece. E é isso que está acontecendo com você agora. O impossível está se curvando à voz de Deus. Tudo o que te prendia, tudo o que te limitava, tudo o que te fazia duvidar está sendo desfeito, porque o Criador está tocando na tua história. Escreva nos comentários: Senhor, segura minha mão e me guia. Essa declaração é espiritual. É como uma chave que abre os céus. Quando você escreve com fé, está dizendo: eu aceito o toque do teu espírito, eu confio no teu tempo, eu descanso nas tuas promessas. E quando o coração se entrega, a alma floresce. Agora deixe que eu ore por você. Não como quem fala para multidões, mas como quem segura tua mão em oração. Oração final. Senhor, nesse momento, toca nessa vida que ouve esta palavra. Acalma o coração cansado, silencia os medos que gritam e renova a fé que se desgastou pelo tempo. Mostra, Pai, que tua mão nunca soltou, que mesmo quando faltou força, foi o teu sustento que manteve cada passo. Cura as feridas, restaura os sonhos, devolve a esperança, e que esta pessoa sinta agora, de forma real, o teu abraço invisível.
Esse toque sagrado que muda tudo, que o impossível se curve, que o medo se cale e que a tua presença encha este lugar. Em nome de Jesus, amém. Respira fundo outra vez, você percebeu? A paz voltou e ela não vem de fora, vem do alto, porque quem segura tua mão não é um homem, é o próprio Deus. Se essa mensagem falou com você, escreva "Eu confio em Deus" nos comentários. Inscreva-se no canal e compartilhe esta palavra com alguém que precisa sentir o mesmo toque de esperança. Talvez essa pessoa esteja prestes a desistir, e o simples ato de compartilhar pode ser a mão de Deus alcançando-a através de você. Porque é assim que o reino se move, de mão em mão, de fé em fé, de vida em vida. Nunca esqueça, você não caminha só. A mão que te sustenta é eterna. E quando Deus segura tua mão, até o impossível obedece.